Esses relatos sobre xingamentos vindos do presidente dos Estados Unidos estão sendo amplamente citados pela mídia árabe, pela mídia do Hamas, pela mídia iraniana, como prova de que, vejam, nossos rivais não islâmicos estão brigando entre si. Eles nem conseguem se organizar e é por isso que estamos vencendo. Se as coisas não estão mudando no terreno, você não venceu. Se o Hamas segue em Gaza, a guerra não foi vencida. Se o Hezbollah ainda é capaz de enviar todos esses drones e lançar foguetes, você não venceu. Bem-vindo de volta ao nosso Oriente Médio, ao Shakl al-Sadlana. Khalid Abou-Taimi, meu querido amigo, estou falando com você de Nova York, onde acabamos de ter o desfile Salute to Israel em um momento bastante dramático. É a primeira vez que um prefeito apoia a Jihad, apoia o movimento islamista Hamas, que é um representante da radical República Islâmica Xiita do Irã, algo sem precedentes, Khalid. E isso realmente faz parte do nosso programa de hoje. Você acabou de escrever um artigo inovador chamado Fraqueza Ocidental frente à Jihad. É isso que estamos enfrentando na cidade de Nova York. Estamos enfrentando isso em todos os Estados Unidos, na Europa e no mundo livre. Estamos em um momento muito sério diante da Jihad em todo o Oriente Médio e que está penetrando no Ocidente. Khalid, como você percebe essa fraqueza? Sabe, então eu sempre digo que precisamos olhar com muito cuidado para as mensagens que o Ocidente está enviando aos jihadistas e aos outros grupos islamistas em todo o Oriente Médio. E se você está enviando a mensagem que você é simpático a eles, ou que você os entende, ou que você é relutante e hesitante, ou que você está indeciso, ou que você é fraco, isso certamente os encoraja. E essa é a mensagem que Mamadani enviou nos últimos dias para os jihadistas. A mensagem é: vocês estão vencendo. O prefeito de uma das cidades mais importantes da América e do mundo está do seu lado. Ser anti-Israel é ser pró-Hamas, é ser a favor de organizações terroristas islamistas, e é assim que isso é visto. Então é muito importante se colocar no lugar deles, no lugar dos adversários e ver como eles enxergam isso. Tudo se resume à percepção, como você é percebido. Então isso é o mais importante agora. Esse é um ponto crítico, Khalid, porque depois de ter marchado com a delegação do Knesset no desfile em homenagem a Israel aqui na cidade de Nova York, pela primeira vez desde a fundação do desfile em 1964, um prefeito em exercício, neste caso o prefeito Mamdani, boicotou o desfile. Agora, como você disse, isso passa uma percepção muito séria de vitória para os islamistas, porque o boicote basicamente sinaliza isso. Está aberta a temporada de caça aos judeus na cidade judaica mais populosa do mundo, fora de Israel. E algumas pessoas acham que a minha observação é um pouco exagerada, mas eu sugeriria, e na verdade estou muito interessado na sua opinião sobre isso, que quando um prefeito muçulmano que já pediu pela globalização, a intifada, cuja esposa apoiou os massacres jihadistas de 7 de outubro em Israel contra pessoas de 51 países, não só. Israel boicota a celebração mais importante da comunidade judaica local através do desfile Salute to Israel. Isso envia uma mensagem de que a violência, o antissemitismo e a incitação ao assassinato são absolutamente legítimos. Seja em Nova York, seja em Nova Jersey, ou seja na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo, qual é a sua opinião? Então, independentemente de sua origem e independentemente de suas opiniões políticas, o fato de ele estar boicotando, você sabe, uma parada pró-Israel envia uma mensagem muito forte. Essa não é uma mensagem direcionada contra Israel, é uma mensagem que também é anti-judaica. Isso equivale a um tapa na cara não só de Israel, mas também da comunidade judaica.
Por isso eu disse que você precisa ter muito cuidado. Não tem problema criticar Israel, não tem problema dizer que eu discordo das políticas israelenses, não tem problema criticar a coalizão israelense, não tem problema criticar as ações militares israelenses. Mas quando você vai além disso e começa a participar de boicotes e desinvestimentos e começa a propagar visões e propaganda anti-Israel, isso complica muito. Isso favorece os inimigos de Israel. E é por isso que precisamos ter muito cuidado com isso. Eu disse, você sempre precisa observar como o outro lado vê você. Eu não vejo como boicotes, desinvestimentos e sanções realmente ajudam a promover a paz e a convivência. Eu sempre argumentei, aliás, que boicotes e desinvestimentos, não importa de onde venham, na verdade causam danos, eles têm efeito contrário. Pedir aos palestinos, por exemplo, para boicotar produtos israelenses, leite israelense e queijo israelense, sem oferecer uma alternativa, não é ser pró-palestino, isso é apenas ser anti-Israel. Pedir aos palestinos para deixarem de trabalhar em Israel é ridículo, porque o que você está oferecendo a eles em troca, se não quer que palestinos trabalhem em Israel, ofereça alternativa a eles. Mas é muito fácil para alguns ocidentais sentarem lá em Nova York, na Europa e em todo o Ocidente e pregarem para os palestinos o que é bom e o que é ruim para eles. Se você quer ajudar os palestinos, embarque em iniciativas positivas. Em vez de pedir boicotes, tente aproximar judeus e árabes, isso ajuda. Estamos cansados de campanhas negativas. Campanhas negativas só encorajam os radicais no Oriente Médio. Com certeza, Khalid. E quando passamos de, boicote para abraçar o que chamamos de iniciativa de colaboração entre judeus e árabes? O que acontece quando os jihadistas sentem fraqueza, como a República Islâmica do Irã neste momento, em relação aos Estados Unidos, onde estão saindo mensagens confusas de Washington? Por um lado, o presidente Trump está estrangulando a economia do regime islâmico ao privá-los de receitas e vendas, chegando a 15 bilhões de dólares por mês em receitas perdidas. Por outro lado, as mensagens que o presidente está enviando de que está preparado para se encontrar com Mustafa Khamenei, ele está preparado, de acordo com suas declarações na Truth Social em sua conta X, preparado para se encontrar com o Hezbollah. Ele estava em contato com seus líderes do Balá indiretamente. E na mesma frase ele disse: eu pedi a Netanyahu, ao primeiro-ministro Netanyahu, para não atacar o bairro da Ria, e ele concordou. Tudo isso cheira a fraqueza para o regime no Irã. Com certeza, Dan. O que estamos testemunhando agora é, você sabe, um teatro. Porque os iranianos e seus grupos aliados estão observando, você sabe, essas mensagens conflitantes do Trump. Eles estão observando, você sabe, um presidente que é muito hesitante. Eles estão observando um presidente que de manhã diz uma coisa e à noite diz outra, algo completamente diferente. Eles observam um presidente fazendo muitas promessas vazias. Eles estão observando um presidente que está atacando aberta e publicamente, você sabe, o primeiro-ministro do aliado mais importante da América. E eles dizem que estão esfregando as mãos de satisfação, dizendo: isso é maravilhoso, você sabe, isso realmente nos ajuda. Isso realmente mostra que estamos vencendo. Isso mostra que, você sabe, a América está fraca. O que estamos vendo agora, na verdade, não prejudica a credibilidade da América no Oriente Médio. Se você quer começar uma guerra, você precisa terminá-la. E você não pode simplesmente manter todas as frentes abertas e declarar vitória. Se você não vencer, isso significa que Hamas, Irã e Hezbollah venceram. Então você precisa decidir. Você não pode deixar as coisas no ar. Isso passa a mensagem errada. E o mesmo vale para Israel, aliás. E é por isso que eu continuo dizendo, sabe, eu tenho acompanhado o que Hamas, Hezbollah, o regime iraniano e seus apoiadores estão dizendo.
E eles estão olhando para isso e dizendo, sabe, ok, você atacou o Irã, mas o regime iraniano ainda está lá. Você tenta eliminar o Hamas, mas ele permanece. Você tenta desarmar e acabar com o Hezbollah, mas o Hezbollah ainda está lá. Então, se você não está alcançando uma vitória total, isso é um problema. E isso requer paciência, algo que os formuladores de políticas ocidentais não têm. No meu artigo de hoje, no Gatestone Institute, eu disse: os ocidentais precisam aprender com as pessoas do Oriente Médio sobre paciência. Os ocidentais querem soluções mágicas, eles querem soluções rápidas, e isso é algo que você não vai encontrar no Oriente Médio. No Oriente Médio, aqueles que são pacientes são eles que vencem, são eles que conquistam vitórias, que declaram vitória no final. Mas estou muito preocupado pessoalmente porque não vejo os Estados Unidos ou Israel vencendo. E você e eu também fico perturbado com esses relatos sobre um desacordo ou disputa pública entre o presidente Trump e o primeiro-ministro de Israel. Isso novamente envia uma mensagem ao regime iraniano e seus aliados de que as coisas estão caminhando na direção certa, pelo menos do ponto de vista deles. O sonho deles sempre foi criar uma divisão entre Israel e os Estados Unidos da América. E esses relatos sobre, você sabe, xingamentos vindos do presidente dos Estados Unidos sobre uma disputa acalorada, ligações telefônicas polêmicas. E todas essas declarações que estamos vendo estão sendo amplamente citadas pela mídia árabe, pela mídia do Hamas, pela mídia iraniana, AS. E estão sendo citadas como prova de que, vejam, nossos rivais não islâmicos ou não muçulmanos estão brigando entre si. Eles nem conseguem se organizar, eles não estão unidos, e é por isso que estamos vencendo. E isso fornece um terreno fértil para recrutar mais jihadistas no futuro. Isso é algo muito perigoso que as pessoas no Ocidente precisam levar em consideração. Khalid, vamos destrinchar esse conceito de fraqueza versus vitória do ponto de vista dos Estados Unidos ou do Ocidente em comparação com o ponto de vista árabe do Oriente Médio. Como ocidental, eles vão dizer, espera um segundo, o presidente Trump disse e o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse: nós, os Estados Unidos, destruímos a força aérea do regime iraniano. A Marinha, eles reduziram as capacidades de mísseis deles em, digamos, 70%. Eles eliminaram todos os tipos de depósitos de mísseis. Eles eliminaram a capacidade de produção de novos mísseis, assim como de drones, além da capacidade de enriquecer urânio. Sabemos pela Operação Martelo da Meia-Noite em junho de 2025, o que significa que houve muita destruição objetiva das capacidades do regime iraniano. Agora, dito isso, do ponto de vista do regime iraniano, como você disse, eles ainda estão de pé, ainda estão ameaçando, ainda estão atacando. Agora eles acabaram de atacar o aeroporto internacional do Kuwait, que do ponto de vista simbólico é um desenvolvimento incrível para eles, especialmente porque essas imagens circulam pelo mundo inteiro. Isso depende do tráfego aéreo para, você sabe, todos os tipos de, não só turismo, mas todos os tipos de transporte de mercadorias e materiais, etc, etc. Eles atacaram os Emirados Árabes Unidos, eles atacaram os sauditas, os iranianos atacaram os bahreinitas. Então, do ponto de vista deles, eles estão vencendo e estão falando como se estivessem vencendo. E mesmo assim, não vemos um contra-ataque mais agressivo, até mesmo desproporcional, por parte dos Estados Unidos. Então, novamente, quero dizer, não posso deixar de concordar com você. Para eles, vitória significa sobrevivência. E se você sobreviver, você venceu. Agora, um dos objetivos declarados ou não declarados do ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã era a mudança de regime, certo? Isso não foi mencionado abertamente.
Agora, vocês não mudaram o regime. Vocês destruíram as capacidades militares. Vocês destruíram a marinha deles. Vocês destruíram a força aérea deles. Vocês destruíram muitas das instalações deles, não sei, instalações nucleares ou de qualquer outro tipo, além de mísseis balísticos, mas o regime ainda está lá. E enquanto o regime ainda estiver lá, isso é uma vitória. Eles estão vencendo. E um regime que ainda está de pé e ainda está respirando, isso é uma vitória. Se esse regime ainda é capaz de atirar no aeroporto internacional do Kuwait e ameaçar seus vizinhos árabes, e se esse regime pode continuar fornecendo drones e armas ao Hezbollah, e se esse regime continua dando apoio financeiro ou provavelmente apoio militar também ao Hamas em Gaza, onde está a vitória de que o presidente Trump está falando? Como pode afirmar que está vencendo? E que destruiu as capacidades militares deles quando eles ainda são capazes de lançar um foguete no aeroporto do Kuwait? As coisas também são medidas em termos simbólicos. As pessoas acordam de manhã e ouvem: "Uau, o aeroporto do Kuwait foi atacado pelo Irã." Que mensagem isso passa? Que o regime iraniano ainda está lá? O regime iraniano ainda é capaz de, você sabe, ameaçar seus vizinhos? E o regime iraniano e sua ideologia ainda estão lá. De novo, eu continuo repetindo, você não pode remover esse regime da noite para o dia. Você não pode eliminar essa ideologia jihadista em uma semana ou 2 semanas. Mas você precisa mostrar determinação. Você precisa demonstrar paciência. E se você não se armar de determinação, de paciência, você não vai vencer. Essas não são batalhas ou guerras que podem ser vencidas em semanas ou meses. Isso é muita coisa. Isso exige uma estratégia de longo prazo para combater, você sabe, esse regime maligno e seus grupos por procuração. E deixa eu te dizer, quero dizer pelo que eu também ouço, eles estão, sabe, olhando para o governo Trump e dizendo: olha, quantos anos mais Trump tem? 2 anos e meio, 3 anos. Ok, nós somos pacientes. Ele vai sair, haverá outro governo e haverá uma política dos Estados Unidos diferente. A pressão sobre nós vai diminuir. Agora, eles olham para o que está acontecendo em Gaza e o que está acontecendo no Líbano. Quantas vezes nos disseram que, você sabe, o Conselho de Paz iria trabalhar para desarmar o Hamas? O Conselho de Paz vai pressionar o Hamas para permitir que um governo diferente, algo chamado de governo tecnocrático, assuma o controle de Gaza. Quantas vezes nos disseram que, você sabe, o Hezbollah vai se desarmar e o Hezbollah vai se retirar, o Hezbollah vai entregar suas armas e o exército libanês vai assumir o controle? E isso é só conversa. Se as coisas não estão mudando na prática, você não venceu. Se o Hamas ainda está em Gaza, mesmo que controle 1% de Gaza, você não venceu essa guerra. Se o Hezbollah ainda é capaz de enviar todos esses drones e disparar foguetes contra o norte de Israel, me desculpe, você não venceu. É preciso uma nova abordagem, você precisa ter paciência. E se você não tiver paciência, estará enviando a mensagem errada, mais uma vez eu digo, para todos esses jihadistas. A última coisa que precisamos é encorajar os jihadistas e incentivar outros a se juntarem a eles pela convicção de que a superpotência e seu aliado, Israel, não estão vencendo. Eles não conseguem nos derrotar. Se você não consegue derrotá-los, se você não os derrota, eles vencem. É assim que funciona. Você pode matar milhares e milhares deles. Você pode destruir as capacidades militares deles, mas não existe vitória total. Você precisa de uma vitória total. Então, a pergunta é a seguinte. Nosso parceiro da JCFA e jurista internacional especialista Bob Myers, que se uniu a nós nesta iniciativa chamada Enfrentando a Jihad. Ele é um especialista em assuntos islâmicos internacionais e disse isso. Temos que analisar as interpretações extremistas do Alcorão e do Islã, tanto na versão xiita radical quanto na versão sunita radical, esta última representada pelo ISIS, pela Al-Qaeda
e pela Irmandade Muçulmana. Agora, se olharmos para o Irã do ponto de vista teológico, o DNA deles e a missão deles é exportar a revolução xiita islâmica radical para provocar o reaparecimento do Messias deles, o Mahdi, o 12º imã oculto. E isso é muito importante. Não é apenas um exercício acadêmico de escatologia ou um cenário de fim dos tempos, mas o que os impulsiona, o que os alimenta, é um compromisso profundo, motivado religiosamente, uma determinação, perseverança para provocar um cenário violento de fim dos tempos. E eu queria saber a sua opinião do ponto de vista iraniano, do ponto de vista do regime, da Guarda Revolucionária, dos ayatolás, porque a maioria do povo iraniano é contra esse mandato teológico. Mas é importante que nossos amigos e colegas no Ocidente entendam que a TI, A missão alimentada teologicamente é imutável. É algo que é desconhecido no Ocidente. E isso realmente caracteriza o compromisso total deles, a perseverança e a capacidade de se convencerem no mundo de que estão caminhando para um resultado messiânico. sabe? Então, nos últimos 47 anos, a principal estratégia ou principal objetivo da Revolução Islâmica tem sido exportar a Revolução Islâmica para os países vizinhos, primeiramente para os países árabes e islâmicos ao redor. Agora, o Irã, ou o regime iraniano, digamos assim, eles têm sua própria interpretação ou sua própria versão, você sabe, do Islã, dos ensinamentos do Islã e de para onde as coisas deveriam caminhar. Como você disse, o Irã representa os xiitas entre os muçulmanos em oposição ao mundo sunita. E no Islã, os xiitas são conhecidos por serem muito mais radicais e muito mais inflexíveis, ou melhor, muito mais intransigentes. Isso criou atritos e tensões entre sunitas e xiitas ao longo dos últimos séculos. Então, há algo que os une. E não é algo ideológico, não é algo religioso. O que os une é a sensação de que estão sendo alvo de forças não islâmicas, de superpotências ocidentais que, aos olhos deles, são anti-islã, que odeiam os muçulmanos em geral. A outra coisa que os une é, sabe, a luta deles contra Israel. Ambos têm um inimigo em comum. E muitas pessoas têm me perguntado ao longo dos anos, sabe, se o Irã é um regime xiita, por que está apoiando o Hamas, que é um regime sunita? E eu costumava dizer, olha, não é por amor ao Hamas, é porque o Irã tem, sabe, o Irã e o Hamas têm um inimigo em comum chamado Israel. E porque para o Irã, o Hamas é uma importante força por procuração no conflito israelo-palestino, e um dos objetivos do Irã é ter uma carta forte na mão. E para eles o Hamas é uma carta forte. Quando terminarem com o Hamas, vão se livrar do Hamas. O Irã, na verdade, não se importa com o Hamas ou com o povo palestino, na verdade. O Irã tem seus próprios objetivos. O mesmo se aplica ao Líbano, aliás, mas no Líbano é um caso diferente porque o Hezbollah é um grupo xiita. Mas, de novo, tudo gira em torno de dominação e controle. Hamas e Hezbollah têm algo em comum, ambos estão nas fronteiras de Israel. E para eles, para o Irã, isso é algo excelente. Eles precisam de algo, sabe? Eles precisam desses dois grupos muito próximos de Israel para que possam usá-los no futuro. É isso que realmente testemunhamos. Então isso resume toda a divisão, sabe, entre sunitas e xiitas. Veja, eles realmente deixaram as diferenças de lado. Eles não falam sobre isso. Não há conversa sobre, sabe, tensões entre xiitas e muçulmanos. E você raramente ouve falar sobre isso. Existe algo chamado América e Israel e isso é algo que os une. É por isso que os gritos nas ruas de Teherã, os gritos nas ruas de Gaza, os gritos nas ruas de muitas capitais árabes são morte à América e morte a Israel. Não importa se vem dos xiitas ou sunitas.
Então, esse é um ponto muito incisivo quando você diz que não importa realmente se o chamado por morte a Israel vem de Osama Bin Laden. No dia 11 de setembro de 2001, quando ele destruiu as Torres Gêmeas em Nova York e o Pentágono em Washington. Ou se é o regime iraniano que matou milhares de soldados americanos em todo o Oriente Médio e tentou assassinar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e dois ex-membros seniores do governo Trump, John Bolton e Mike Pompeo, o ex-secretário de Estado. Agora, a minha pergunta aqui, enquanto começamos a encerrar nossa discussão, é: qual é o... Existe uma diferença quando Osama Bin Laden diz que devemos destruir a Aliança Sionista Cruzada. Ele não está tentando desencadear uma figura messiânica, mas está tentando afirmar o que eles chamam de Dar al-Islam, ou seja, que o Islã, desse ponto de vista, deve dominar o mundo. Sim. Olha, quando Osama Bin Laden e outros, e eu ouço isso de outros líderes de todos esses grupos islamistas, quando eles falam sobre os sionistas e os cruzados, quem são os cruzados? Em primeiro lugar, os sionistas são Israel. Os cruzados são os apoiadores de Israel e dos judeus, ou dos sionistas nesse caso, que não são judeus nem muçulmanos. E para Osama Bin Laden, para esses grupos islamistas, os amigos do meu inimigo também são meus inimigos. Eles veem os Estados Unidos como inimigo por causa do apoio dos Estados Unidos a Israel. Eles vêm dizendo há muito tempo que, se não fosse pelos Estados Unidos, já teriam conseguido destruir Israel. Eles veem os Estados Unidos e o Ocidente como um obstáculo à jihad deles para destruir Israel. E essa é uma das razões pelas quais eles veem a batalha não apenas contra Israel. E novamente, indo ao seu ponto, se você olhar para o quadro maior, isso é sobre espalhar a versão deles do Islã, não apenas para os países árabes e muçulmanos, mas para o resto do mundo, e forçar outros a se submeterem ao Islã ou a se converterem. Essas pessoas ainda vivem na era do profeta Maomé, travando batalhas contra os não muçulmanos, ou, neste caso, os infiéis, para espalhar o Islã, para criar o califado islâmico. Esse é o objetivo final. Eles imaginam um mundo onde todos vivem sob o califa, o governante muçulmano, e onde alguns não muçulmanos podem ter permissão para viver como minoria nesse país, mas a prioridade número 1 deve ser converter todos eles ao Islã. Então é assim que eles veem as coisas. É nisso que eles realmente acreditam. Essa é a estratégia, e essa é a ideologia de que estamos falando. E novamente, não importa se é xiita ou sunita, essa é uma crença comum, algo em que eles acreditam fortemente e ao qual estão fortemente comprometidos. Então, a pergunta final: se os extremistas sunitas e os xiitas radicais estão comprometidos com essa convergência de jihad contra os não crentes, ou seja, os cristãos, os judeus e até todos os barraís, qualquer outra religião, os drusos, sabe, os curdos, qualquer outro povo que não se define como muçulmano. Na visão que eles têm, como definimos a vitória do ponto de vista dos jihadistas? O que os convenceria de que eles perderam? Bem, antes de tudo, é preciso travar uma guerra implacável contra eles. Você precisa continuar atacando-os. Você precisa manter sua campanha contra eles, seja uma campanha militar ou econômica. É preciso enfrentá-los em várias frentes. Você precisa enfraquecê-los. Você precisa ir atrás deles, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você precisa mostrar aos outros que eles estão perdendo. Se os rivais deles, se muçulmanos moderados e árabes moderados virem que eles estão perdendo, eles vão começar, sabe, a levantar a cabeça. Mas se eles estiverem vendo que os Estados Unidos estão hesitantes e que o presidente Trump não decidiu,
E se eles estiverem vendo uma divisão pública ou uma divisão aberta entre os Estados Unidos da América e Israel, isso, na verdade, fortalece os grupos radicais. E isso manda uma mensagem para os grupos antirradicais no mundo árabe e muçulmano de que, você sabe, América e Israel são muito fracos. Eles não conseguem vencer nenhuma batalha. Eles travam guerras fúteis que, você sabe, não alcançam nada. E isso é algo que precisamos levar em consideração quando falamos sobre esse conflito. Com certeza, Khalid. Então terminamos em uma nota positiva, como o primeiro-ministro Netanyahu pediu após o dia 7 de outubro, vitória total. E parece que Israel está, com todas as restrições que lhe foram impostas, caminhando na direção da vitória. Está em uma situação muito melhor em relação ao jihad do que estava em 6 de outubro, ainda há muito a ser feito. Os Estados Unidos, na minha opinião, poderiam aprender muito com isso. Com um compromisso realmente sólido, certamente deste primeiro-ministro, para derrotar seus inimigos, seja em Gaza contra o Hamas, seja na Síria contra os jihadistas, seja no Líbano contra o Hezbollah, seja no Iêmen contra os Houthis apoiados pelo Irã, ou seja no Iraque contra as milícias iranianas lá. Então, temos esse povo do jihadismo que está se espalhando por todo o Oriente Médio e ameaçando a região com a jihad. E não é só o Ocidente. Então, realmente é uma questão que precisamos acompanhar de perto. E queremos realmente agradecer ao nosso querido amigo e colega Bob Myers, que realmente nos ajudou a seguir nessa direção de enfrentar a jihad com sua liderança e parceria. Seu último comentário, sua observação final, Khalid Abu Talib? Bem, então, novamente, quero dizer, para encerrar isso, continuo dizendo que precisamos estar atentos ao que está acontecendo no Oriente Médio. Eu gostaria de ver pessoas nos Estados Unidos e pessoas no Ocidente que estão lidando com o Oriente Médio. Eu gostaria de vê-los entender a cultura do Oriente Médio, entender o idioma, entender a mentalidade. O que eu vejo, por enquanto, são pessoas em Washington, pessoas na Europa, falando sobre o Oriente Médio, expressando opiniões sobre o Oriente Médio e tomando decisões sobre o Oriente Médio. Sem entender o árabe, sem entender a religião islâmica, sem entender as pessoas que vivem no Oriente Médio. Estou me referindo aqui aos árabes e aos muçulmanos, e sem sequer visitar o Oriente Médio. E decisões importantes estão sendo tomadas sobre o conflito israelo-árabe ou o conflito israelo-palestino por pessoas que não têm informação, experiência e educação sobre o Oriente Médio. Isso é algo muito importante. E é por isso que o nosso programa, que se chama Our Middle East, sempre tenta transmitir ao público ocidental o pensamento dos bastidores no Oriente Médio, o que as pessoas realmente estão dizendo, como as ações e a retórica dos ocidentais são percebidas pelos árabes e muçulmanos no Oriente Médio. Isso é muito, muito importante. Então, minha opinião é: seja paciente. Se você fizer promessas, cumpra-as. Se houver divisões entre os Estados Unidos da América e um de seus aliados, você não precisa lavar a roupa suja em público. Mantenha isso, sabe? Mantenha isso sob controle ou trate disso a portas fechadas e espere pelo melhor. Essa é a única maneira. E todos nós esperamos, quero dizer, pessoas como eu e você, o que queremos é um Oriente Médio melhor. Queremos ver cooperação. Queremos ver coexistência entre árabes e muçulmanos. Queremos ver mais Abraão. Muçulmanos e judeus. Sim, desculpa, sim. Árabes, muçulmanos e judeus. Queremos ver mais acordos de Abraão aqui. As pessoas estão cansadas de guerras. Estamos cansados de todas essas operações militares. Estamos cansados de todos os extremistas. Queremos seguir em frente. Essa é a mensagem que vem tanto de árabes quanto de judeus que vivem não só em Israel, mas também no Oriente Médio.
Bem, acho que você disse perfeitamente. Esse é o potencial de um novo Oriente Médio. Khalid Abou Taimi. Meu querido amigo e colega há quase 4 décadas. Este foi o Our Middle East. E convidamos nossos telespectadores a se juntarem a nós toda semana para um olhar adicional sobre como essa região dramática pensa, como eles agem e como impactam o Ocidente e outras culturas ao redor do mundo. Muito obrigado, Khalid. Obrigado.